Alexandre Torres tinha tudo: bilhões no banco, mulheres aos seus pés e um império que se estendia por 3 continentes. Aos 35 anos, nunca havia ouvido a palavra não de uma mulher, até conhecer Isabela Soares, uma florista de 28 anos que mudaria sua vida para sempre. O que acontece quando um homem acostumado a ter tudo encontra a única coisa que não pode comprar? Quando o poder encontra a pureza, quando a obsessão veste a máscara do amor, até onde um homem poderoso é capaz de ir para conquistar um coração que se recusa a ser seu. A chuva de verão castigava Belo Horizonte quando Alexandre Torres estacionou sua Lamborghini preta em frente ao Hotel Ouro Minas. Eram exatamente 8 horas da noite de uma sexta-feira de março e o evento beneficente Esperança para Todos estava prestes a começar. Alexandre ajeitou a gravata Hermès e observou seu reflexo no vidro fumê. Cabelos negros perfeitamente penteados, terno Armani, que custava mais que muitos carros populares, e aquele sorriso que já havia conquistado dezenas de mulheres ao redor do mundo. Aos 35 anos, Alexandre era o CEO mais jovem a comandar um império de tecnologia avaliado em 5 bilhões de reais. Filho de imigrantes italianos que construíram fortuna no Brasil, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar: mansões em 3 países, iates, jatos particulares e uma reputação de conquistador implacável. Nunca se relacionara seriamente com ninguém. Para que se prender a uma só mulher quando podia ter todas? O salão principal do hotel borbulhava de socialites, empresários e celebridades. Cristais Murano refletiam a luz dos lustres franceses, enquanto garçons circulavam com espumante Chandon. Alexandre cumprimentou alguns conhecidos com seu charme calculado, mas sua atenção foi capturada por algo inusitado. Um pequeno espaço decorado com arranjos florais de encher os olhos. Não eram as flores caras e previsíveis que sempre via em eventos assim. Eram composições únicas, selvagens e delicadas ao mesmo tempo, que pareciam ter vida própria. Girassóis dourados dançavam com rosas vermelhas, enquanto folhagens exóticas criavam um contraste perfeito. Havia alma naquelas criações. Quem fez esses arranjos? Perguntou a Márcia Dourado, organizadora do evento, uma socialite de 52 anos que conhecia desde criança. Uma florista indicada pela igreja local, respondeu Márcia, ajustando seus brincos de diamante. Isabela, alguma coisa? Uma moça simples, mas tem talento, não acha? Alexandre não respondeu. Seus olhos haviam encontrado a criadora dos arranjos. Isabela Soares estava ajoelhada próximo a um vaso grande, ajustando delicadamente os últimos detalhes de uma composição. Usava um vestido azul marinho simples, sem marca, que realçava sua pele morena dourada pelo sol. Os cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros, presos apenas por um elástico comum. Não usava joias, apenas um pequeno crucifixo dourado no pescoço. Tinha 28 anos, mas seus olhos castanhos tinham a profundidade de quem conhecia a vida além das aparências. Quando ela se levantou e sorriu para uma das organizadoras, Alexandre sentiu algo estranho no peito. Não era apenas atração física, embora Isabela fosse lindíssima. Era algo mais profundo, uma curiosidade genuína que há anos não sentia por ninguém. Esperou ela terminar seu trabalho e se aproximou com a confiança de sempre. Seus arranjos são extraordinários, disse com seu melhor sorriso. Nunca vi nada parecido. Isabela olhou para ele e sorriu educadamente, mas sem o deslumbramento que Alexandre estava acostumado a ver nos olhos femininos. Obrigada, Sr. Alexandre Torres. Ele estendeu a mão, esperando o reconhecimento usual. Isabela Soares, ela respondeu, apertando sua mão brevemente. Trabalho com a natureza, ela que faz toda a beleza. Modéstia não combina com tanto talento, Alexandre insistiu, usando o tom que sempre funcionava. Que tal jantarmos amanhã? Conheço um lugar? Não, obrigada. A resposta veio rápida e definitiva. Preciso terminar aqui e ir para casa. Alexandre piscou confuso. Era a primeira vez em 15 anos que uma mulher o rejeitava na primeira investida. Talvez não tenha me ouvido direito. Sou Alexandre Torres, da Torres Tech. Posso levá-la aos melhores restaurantes de Belo Horizonte, Paris, Nova York.
Isabela parou de arrumar suas ferramentas e o encarou diretamente. Ouvi perfeitamente, Sr. Torres, e minha resposta continua sendo não. Tenho certeza de que há muitas mulheres aqui que ficariam encantadas com seu convite. Ela pegou sua caixa de ferramentas simples e caminhou em direção à saída, deixando Alexandre parado no meio do salão com a boca entreaberta. Márcia Dourado se aproximou, rindo. Primeira vez que vejo uma mulher dizer não para você, Alexandre. Que interessante. Mas Alexandre não estava prestando atenção em Márcia. Seus olhos seguiam Isabela enquanto ela se despedia das organizadoras e caminhava para fora do hotel. Havia algo nela que o intrigava profundamente. A forma como falara com ele, sem desprezo, sem arrogância, mas com uma firmeza que ele nunca havia enfrentado. Do lado de fora, através dos vidros do hotel, Alexandre viu Isabela entrar em um Celtinha branco, velho, mas bem cuidado. Ela dirigiu pela Avenida Afonso Pena e desapareceu na noite chuvosa. Durante o resto do evento, Alexandre tentou se concentrar nas conversas de negócios, mas sua mente voltava constantemente para aqueles olhos castanhos e para o não, que ainda ecoava em seus ouvidos. Na manhã seguinte, sábado, Alexandre acordou em sua cobertura na Savassi com uma sensação estranha. Em vez de pensar nos negócios ou na loira sueca que havia tentado seduzi-lo na festa depois que Isabela foi embora, sua mente estava fixada naquela florista de vestido azul marinho. Ridículo, murmurou para si mesmo, tomando seu café expresso italiano na varanda, com vista panorâmica para a cidade. É só mais uma mulher. Mas não conseguia tirar da cabeça a naturalidade com que ela o havia rejeitado. Não havia fingimento, não havia joguinho, apenas um não, honesto e direto. Alexandre ligou para seu assistente particular, Roberto Antunes, um homem de 45 anos que trabalhava para ele há mais de uma década. Roberto, preciso de informações sobre uma pessoa. Isabela Soares, florista, trabalhou no evento de ontem. Algum problema, Sr. Torres? Não, apenas curiosidade profissional. 2 horas depois, Roberto ligou de volta. Isabela Soares, 28 anos, nascida e criada em Santa Teresa, mora sozinha em um apartamento alugado na floresta. Tem uma pequena floricultura chamada Pétalas em Sonhos, na Rua da Bahia, próxima ao Mercado Central. Formada em design floral por uma escola técnica, trabalha há 5 anos no próprio negócio. Sem dívidas pendentes, sem relacionamentos sérios conhecidos, frequenta a Igreja da Boa Viagem aos domingos. Alexandre anotou mentalmente cada detalhe. Uma mulher simples, trabalhadora, sem complicações, exatamente o oposto de todas as socialites e executivas que conhecia. Na segunda-feira, decidiu agir. A floricultura Pétalas em Sonhos era uma pequena loja de esquina em um bairro popular. A fachada era pintada de branco, com detalhes em verde água, e enormes vasos de flores coloridas decoravam a entrada. Através da vitrine, Alexandre viu Isabela arrumando um buquê de rosas brancas, concentrada em seu trabalho. Ela usava uma calça jeans desbotada e uma camiseta simples, mas havia uma elegância natural em seus movimentos que nenhuma roupa de grife conseguiria reproduzir. Alexandre entrou fazendo o sininho da porta tocar alegremente. Isabela levantou os olhos e, por um instante, Alexandre viu surpresa genuína em seu rosto. Senhor Torres, o que faz aqui? Vim comprar flores, respondeu ele, olhando ao redor da pequena loja. O ambiente era acolhedor, cheio de vida e cores. Tinha o cheiro doce e fresco que só as flores verdadeiras possuem. Para minha mãe, ela adora rosas vermelhas. Era mentira. Sua mãe havia morrido quando ele tinha 15 anos e ela sempre preferira orquídeas. Mas Isabela não precisava saber disso. Que tipo de rosas? Temos várias espécies. Isabela caminhou até a geladeira, onde guardava as flores mais delicadas. Essas aqui são colombianas, bem perfumadas. Estas são nacionais, mais resistentes. As colombianas, Alexandre respondeu, observando-a trabalhar. Havia algo hipnotizante na forma como ela manuseava as flores, como se cada uma fosse preciosa. Enquanto Isabela preparava o buquê, Alexandre tentou puxar conversa. Há quanto tempo tem a floricultura? 5 anos. Comecei com uma pequena herança da minha avó e muito sonho.
Ela sorriu, mas não tirou os olhos do trabalho. E o senhor sempre trabalhou com tecnologia? Desde os 20 anos. Comecei do zero como meu pai. Era verdade, embora o zero de Alexandre incluísse uma pequena fortuna familiar e contatos influentes. Deve ser gratificante construir algo próprio, Isabela comentou, embrulhando o buquê em papel craft marrom com um laço simples. Mas às vezes me pergunto se vale a pena toda a pressão. Isabela o olhou diretamente pela primeira vez desde que ele entrara na loja. O dinheiro não traz felicidade, Sr. Torres, apenas conforto. E você é feliz? Sim. A resposta veio sem hesitação. Acordo todos os dias fazendo o que amo, cercada de beleza. Tenho poucos amigos, mas verdadeiros. Uma vida simples, mas com propósito. Alexandre pagou pelas flores os 50 hares, uma quantia que ele gastava em uma única taça de vinho em seus restaurantes favoritos. Obrigado pelas flores, Isabela. Espero vê-la novamente. Se precisar de mais flores, estarei aqui, ela respondeu educadamente. Alexandre saiu da loja com o buquê nas mãos e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém que parecia genuinamente feliz, sem precisar de luxo, poder ou reconhecimento. Jogou as flores no lixo assim que chegou ao seu carro. Nos dias seguintes, Alexandre não conseguia se concentrar no trabalho. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para a pequena floricultura na floresta. Começou a inventar desculpas para passar por aquele bairro, sempre esperando ver Isabela na rua ou na porta da loja. Na sexta-feira seguinte, voltou a Pétalas em Sonhos, sob o pretexto de decoração floral para seu escritório. Preciso de algo sofisticado, mas discreto, disse, mentindo mais uma vez. Isabela o atendeu com a mesma educação profissional da primeira vez, mas Alexandre percebeu um leve desconforto em seus olhos. Posso sugerir arranjos com lírios brancos e folhagens verdes? Ficam elegantes em ambientes corporativos. Perfeito. E que tal jantarmos depois que fechar a loja para discutirmos mais detalhes do arranjo? Isabela parou de manusear as flores e o encarou. Senhor Torres, com todo respeito, acho que precisamos esclarecer uma coisa. Eu vendo flores apenas isso. Se quer contratar meus serviços profissionais, ficarei feliz em atendê-lo, mas não tenho interesse em relacionamentos pessoais com clientes. A rejeição foi educada, mas firme. Alexandre sentiu uma mistura de frustração e admiração. Nenhuma mulher jamais havia estabelecido limites tão claros com ele. Entendo. Apenas flores, então. Mas enquanto saía da loja com seu arranjo corporativo que jamais usaria, Alexandre Torres tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Se Isabela Soares não queria ser conquistada pelos métodos convencionais, ele precisaria ser mais criativo, muito mais criativo. E Alexandre Torres não dormiu naquela noite. Deitado em sua cama king size com lençóis egípcios de 1.500 fios, ele encarava o teto de sua suíte master, enquanto a cidade de Belo Horizonte pulsava 17 andares abaixo. Eram 3 horas da manhã de sábado, e pela primeira vez em anos, sua mente não estava ocupada com fusões, aquisições ou estratégias corporativas. Estava pensando em Isabela Soares. Ridículo, murmurou para si mesmo, levantando-se e caminhando até a janela panorâmica. A vista noturna da Savassi se estendia diante dele como um mapa de luzes, mas Alexandre só conseguia ver aqueles olhos castanhos que o haviam rejeitado com tanta naturalidade. Na segunda-feira, chegou ao escritório da Torres Tech no edifício Acaiaca, com uma determinação renovada. Se Isabela não respondia a convites diretos, talvez precisasse de uma abordagem mais sutil. Alexandre chamou Roberto, seu assistente. Quero que você descubra tudo sobre a floricultura da Isabela Soares. Fornecedores, clientes, situação financeira, contratos, tudo. Posso perguntar o motivo, senhor? Curiosidade empresarial, Alexandre mentiu. Talvez seja uma oportunidade de investimento. Roberto retornou 2 horas depois, com um relatório detalhado. A floricultura está estável, mas não próspera. Ela tem contratos pequenos com algumas igrejas locais, funerárias e eventos menores. O maior cliente é a Eventos Ouro Preto, que a contrata esporadicamente. Ela paga aluguel de $2.500 por mês,
Tem um funcionário meio período e suas margens são apertadas. Honesta, pontual, mas limitada pela falta de capital para crescer. Alexandre sorriu. Era exatamente o que precisava ouvir. Na terça-feira, Alexandre colocou seu plano em ação. Vestindo um terno Brioni cinza chumbo e dirigindo discretamente um BMW preto em vez de sua Lamborghini chamativa, estacionou a 2 quadras da floricultura de Isabela. Às 9 horas da manhã em ponto, entrou na Pétalas em Sonhos. Isabela estava ajudando uma senhora idosa a escolher flores para um altar doméstico. Ela usava um vestido florido simples e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo. Quando viu Alexandre, seu rosto demonstrou uma surpresa que rapidamente se transformou em resignação educada. Bom dia, Sr. Torres. Em que posso ajudá-lo hoje? Preciso de arranjos florais para eventos corporativos regulares. Minha empresa está expandindo suas atividades sociais. Era uma meia-verdade. A Torres Tech realmente fazia eventos, mas sempre contratava as floriculturas mais caras e renomadas da cidade. Isabela terminou de atender a senhora e se voltou para ele com interesse profissional. Que tipo de eventos? Quantas pessoas? Qual a frequência? Eventos mensais para aproximadamente 200 pessoas. Jantares executivos, lançamentos de produtos, reuniões com investidores. Alexandre improvisou com facilidade. Preciso de alguém confiável e criativo. Os olhos de Isabela brilharam. Um contrato desse porte representaria estabilidade financeira para anos. Posso preparar algumas propostas? Quando seria o primeiro evento? Próxima sexta-feira, um jantar para investidores internacionais. Alexandre sabia que estava mentindo descaradamente, mas a empolgação contida de Isabela valia qualquer embuste. Tema sofisticado, mas acolhedor. Onde será realizado? Alexandre pensou rapidamente. No salão do meu prédio, farei questão de mostrar o espaço para você. Isabela hesitou por um momento. Seria possível agendar uma visita técnica? Claro. Que tal hoje à tarde, 5 horas? Perfeito. Alexandre saiu da floricultura com o coração acelerado. Tinha exatamente 6 horas para transformar sua mentira em realidade. Ligou imediatamente para a administração de seu prédio. Preciso reservar o salão de festas para sexta-feira. Sim, sei que custa R$20.000 pela noite. Pode colocar na minha conta. Em seguida, telefonou para o chefe francês de seu restaurante preferido. Henrique, preciso que você prepare um jantar para 50 pessoas na sexta-feira. Não, 200. Mudança de planos. Menu degustação completo. Às 4h45 da tarde, Alexandre aguardava no lobby de seu prédio residencial quando viu Isabela chegar em seu Celtinha branco. Ela tinha trocado o vestido florido por uma calça social preta e uma blusa branca, carregando uma pasta simples com amostras e caderno de anotações. Pontual como sempre, Alexandre comentou, cumprimentando-a no elevador privativo que levava ao salão no 25º andar. Pontualidade é fundamental nos negócios, Isabela respondeu, mantendo distância profissional. O salão de festas do prédio era verdadeiramente impressionante. Com vista panorâmica da cidade, pé direito alto, cristaleiras embutidas e uma decoração neutra, elegante que permitia personalização total. Isabela caminhou pelo ambiente, fazendo anotações e medindo espaços com uma fita métrica profissional. Quantas mesas? Perguntou concentrada. 10 mesas de 5 pessoas. Alexandre respondeu admirando a seriedade com que ela trabalhava. Buffet ou serviço à francesa? Serviço completo. O chefe é francês. Isabela continuou suas anotações, perguntando sobre iluminação, pontos de energia, cronograma de montagem. Alexandre respondeu a tudo com conhecimento surpreendente. Afinal, já havia organizado dezenas de eventos reais. Posso apresentar 3 propostas diferentes até amanhã, Isabela disse, guardando seus materiais. Uma mais clássica, uma contemporânea e uma com toques tropicais. Excelente. E que tal discutirmos os detalhes durante o jantar? Isabela parou de guardar suas coisas e o encarou diretamente. Senhor Torres, já deixei claro que mantenho relacionamentos estritamente profissionais com clientes. Seria um jantar de trabalho,
para discutir o cronograma, fornecedores, detalhes logísticos. Alexandre usou seu tom mais convincente. Conheço alguns restaurantes que também poderiam se tornar clientes seus. Isabela hesitou. A perspectiva de novos clientes era tentadora. Apenas negócios. Apenas negócios. Muito bem, mas eu escolho o lugar. Alexandre sorriu internamente. Claro. Isabela escolheu uma pizzaria italiana familiar em Santa Efigênia, a 15 minutos de carro da floricultura. Era um lugar simples, mas aconchegante, com mesas de madeira, velas em garrafas de vinho e o aroma inconfundível de massa fresca. Alexandre chegou pontualmente às 8 horas da noite de quarta-feira, usando jeans escuros e uma camisa social branca sem gravata. Estava tentando parecer menos intimidador, mais acessível. Isabela já estava sentada em uma mesa de canto, estudando suas propostas. Ela havia escolhido um vestido verde musgo simples, que realçava seus olhos castanhos, e Alexandre precisou se controlar para não ficar encarando. Desculpe o atraso, mentiu ele, embora estivesse pontual. Sem problemas, já pedi uma pizza marguerita para dividirmos. Espero que não se importe. Alexandre, acostumado aos melhores restaurantes do mundo, nunca imaginara que dividiria uma pizza simples e ficaria mais satisfeito do que em qualquer jantar de alta gastronomia. Então, as propostas. Isabela abriu sua pasta com entusiasmo profissional. Durante 1 hora, ela apresentou suas 3 ideias com paixão e conhecimento técnico impressionantes. Alexandre fez perguntas inteligentes e sugestões pertinentes, demonstrando genuíno interesse no trabalho dela. Você realmente entende de decoração? Isabela comentou surpreendida. A maioria dos executivos só quer algo bonito sem se envolver nos detalhes. Aprendi que os detalhes fazem toda a diferença, Alexandre respondeu. E pela primeira vez, não estava mentindo. Conforme a noite avançava, a conversa naturalmente derivou para tópicos mais pessoais. Como decidiu trabalhar com flores? Alexandre perguntou, genuinamente curioso. Minha avó tinha um pequeno jardim na casa dela em Santa Teresa. Eu passava as tardes de domingo ajudando-a a cuidar das plantas. Os olhos de Isabela se iluminaram com a lembrança. Ela dizia que as flores eram a forma de Deus mostrar que ainda havia beleza no mundo, mesmo nos momentos mais difíceis, e ela estava certa. Depois que ela morreu, usei a pequena herança para abrir a floricultura. É minha forma de continuar espalhando a beleza que ela me ensinou a ver. Alexandre sentiu algo estranho no peito. Há anos não ouvia alguém falar com tanta sinceridade sobre propósito, sobre algo maior que dinheiro ou sucesso. E você, por que tecnologia? Isabela perguntou. Alexandre hesitou. Estava acostumado a dar respostas prontas sobre visão empresarial e mercado em expansão. Meu pai era imigrante italiano. Chegou ao Brasil sem nada, trabalhou em construção durante anos. Quando eu era criança, ele sempre dizia que a educação e a tecnologia eram as únicas coisas que ninguém poderia tirar de mim. Era a verdade mais crua que Alexandre havia contado em anos. Acho que construí a empresa para provar que ele estava certo. Isabela o observou com atenção renovada. Ele deve estar orgulhoso. Ele morreu quando eu tinha 25 anos, infarto. Alexandre baixou os olhos. Às vezes me pergunto se ele aprovaria o que me tornei. O que você se tornou? Alexandre pensou na pergunta. Rico, poderoso, solitário, mulherengo, bem-sucedido financeiramente. Ah, mas feliz? A pergunta ecoou no silêncio. Alexandre não sabia responder. Quando saíram da pizzaria às 11 horas da noite, havia uma intimidade diferente entre eles, não romântica, mas humana. Pela primeira vez, Alexandre havia mostrado vulnerabilidade genuína para uma mulher. Obrigada pelo jantar de trabalho, Isabela disse, sorrindo. E pela conversa. Você é diferente do que imaginei. Melhor ou pior? Mais real. Alexandre acompanhou Isabela até seu carro e aguardou ela entrar e ligar o motor antes de acenar em despedida. Mas no caminho para casa, a determinação voltou. Isabela havia baixado ligeiramente a guarda, mas ainda o via apenas como cliente. Alexandre precisava de algo mais dramático,
mais definitivo. Na quinta-feira de manhã, ele colocou a segunda fase de seu plano em ação. Ligou para Márcia Dourado. Márcia, preciso de um favor. Quero que você cancele todos os contratos futuros com a florista Isabela Soares e recomende meus serviços de decoração para todos os seus clientes. Alexandre, isso é bizarro até mesmo para você. Por quê? Vamos chamar de estratégia de mercado. E qual empresa de decoração você tem? Ainda não tenho, mas terei até amanhã. Alexandre desligou e ligou imediatamente para Roberto. Quero que você registre uma empresa de decoração e eventos hoje mesmo. Torres Ambientes. Contrate os 3 melhores decoradores de Belo Horizonte. Ofereça salários irrecusáveis. Quero que eles trabalhem exclusivamente para mim. Senhor, isso vai custar uma fortuna e não faz sentido estratégico. Roberto, você me conhece há 10 anos. Já me viu tomar alguma decisão irracional? Roberto hesitou. Não, senhor. Então confia em mim agora. Na sexta-feira de manhã, às 8 horas, o telefone de Isabela tocou. Isabela, é Márcia Dourado. Tenho uma má notícia. Vou precisar cancelar todos os nossos contratos futuros. Meus clientes agora exigem decoração integrada, não apenas flores. Sinto muito. Isabela desligou o telefone em estado de choque. Márcia era responsável por 40% de sua renda. Sem os contratos da Eventos Ouro Preto, a Pétalas em Sonhos não conseguiria se manter. 2 horas depois, Alexandre chegou à floricultura, encontrando Isabela, visivelmente abatida. Isabela, está tudo bem? Ela olhou para ele com olhos marejados, mas tentando manter a compostura profissional. Tudo ótimo, Sr. Torres, as propostas para seu evento estão prontas. Que bom. E tenho outra novidade. Abri uma empresa de decoração, a Torres Ambientes. Gostaria de oferecer-lhe uma parceria exclusiva como nossa fornecedora de arranjos florais. Isabela piscou confusa. Uma parceria? Contrato de 2 anos, pagamento fixo mensal de R$ 20.000, mais comissões por evento, todos os materiais fornecidos, transporte incluído, equipe de apoio, você ficaria responsável apenas pela criação. Era uma proposta financeiramente irrecusável, mais dinheiro do que Isabela ganhava em 6 meses. Eu preciso pensar. Claro, mas a proposta expira na segunda-feira. Alexandre saiu da floricultura sabendo que havia criado uma situação onde Isabela não tinha escolha real. Era manipulação pura, mas ele havia perdido o controle de seus próprios sentimentos. Ele queria Isabela Soares a qualquer custo e estava disposto a reformular toda a sua vida para tê-la. Isabela Soares passou o fim de semana inteiro em um estado de turbulência emocional que jamais havia experimentado. Sentada em sua pequena sala no apartamento alugado na Floresta, ela alternava entre a calculadora, as contas em atraso e a proposta tentadora de Alexandre Torres. 20. Bill-as mensais era 4 vezes mais do que conseguia lucrar nos seus melhores meses. Com esse dinheiro, poderia quitar todas as dívidas, reformar a floricultura, talvez até mesmo comprar um apartamento próprio. Era a oportunidade dos sonhos, mas algo no fundo de seu coração a inquietava. Alexandre Torres era atraente, inteligente e havia mostrado um lado vulnerável durante o jantar. Mas ele também era persistente demais, aparecia com muita frequência e aquela proposta surgira exatamente quando ela mais precisava. Coincidências demais para serem verdadeiras. Na segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto, Alexandre entrou na Pétalas em Sonhos, vestindo um terno azul marinho Armani e carregando um buquê de peônias brancas, as flores mais raras e caras que Isabela vendia. Para celebrar nossa parceria, disse ele, estendendo o buquê. Isabela aceitou as flores, mas não sorriu. Senhor Torres, aceito sua proposta, mas quero deixar claro que isso é estritamente profissional, nada além de trabalho. Naturalmente, Roberto virá amanhã com os contratos e eu gostaria de conhecer sua equipe de decoração, ver o escritório da Torres Ambientes. Alexandre hesitou por uma fração de segundo. Claro. Que tal na quinta-feira? Perfeito. Na quarta-feira, Alexandre trabalhava freneticamente para dar um jeito de ajeitar sua mentira. Alugou um escritório elegante em Lourdes,
Contratou uma recepcionista, comprou móveis caros e pendurou nas paredes diplomas e certificações que Roberto conseguira, através de contatos duvidosos. Os 3 decoradores que havia contratado, Marina Guedes, famosa por seus projetos para a elite Belo Horizontina, Carlos Drummond, especialista em eventos corporativos, e Fernanda Alencar, expert em casamentos de luxo, ainda estavam perplexos com a proposta irrecusável que haviam recebido. Alexandre, isso não faz sentido econômico, Marina disse durante a reunião de alinhamento. Você está pagando salários 3 vezes acima do mercado para decoradores que já têm suas próprias empresas consolidadas. E criou essa empresa do dia para a noite, Carlos acrescentou, folheando os contratos. Qual é o verdadeiro objetivo? Alexandre ajustou a gravata, desconfortável com o escrutínio. Diversificação de investimentos. O mercado de tecnologia está volátil. Fernanda riu. Alexandre, eu te conheço há 5 anos. Você não sabe a diferença entre um arranjo de mesa e um centro de mesa. Por que realmente está fazendo isso? Porque me apaixonei, Alexandre confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. E porque ela é a única mulher que não se impressiona com meu dinheiro. Os 3 decoradores trocaram olhares cúmplices. Então você criou uma empresa inteira para conquistar uma mulher? Marina perguntou, incrédula. Basicamente, Alexandre admitiu. Isso é loucura, Carlos disse. Ou é o gesto mais romântico que já vi? Fernanda retrucou, sorrindo. Contanto que ela nunca descubra a verdade. Alexandre sentiu um frio na barriga. A verdade, cedo ou tarde, Isabela descobriria suas manipulações. E quando isso acontecesse? Na quinta-feira, Isabela chegou ao escritório da Torres Ambientes, vestindo seu melhor conjunto social. Uma saia lápis azul marinho e blazer combinando, que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes. Alexandre a recebeu pessoalmente no lobby do prédio. Bem-vinda a Torres Ambientes, disse ele, conduzindo-a ao elevador. O escritório no 10º andar era impressionante. Decoração moderna, vista para a cidade, salas de reunião equipadas com tecnologia de ponta. Isabela caminhou pelos ambientes com admiração genuína. Marina, Carlos, Fernanda, apresento Isabela Soares, nossa nova parceira floral. Alexandre disse quando chegaram à sala principal. Isabela cumprimentou cada um dos decoradores, que a receberam com simpatia profissional. Durante 2 horas, eles discutiram estilos, tendências, fornecedores e cronogramas. Isabela demonstrou conhecimento técnico, que impressionou até mesmo os profissionais experientes. Você tem visão artística excepcional, Marina comentou sinceramente. Suas propostas são criativas e viáveis. Obrigada. Aprendi que as flores devem complementar o ambiente, não competir com ele. Depois da reunião, Alexandre convidou Isabela para almoçar em um restaurante próximo para comemorar o início da parceria, justificou. Desta vez, Isabela não recusou. Sentados em uma mesa discreta do restaurante japonês Sushi Naka, Alexandre observava Isabela a experimentar sushi pela primeira vez na vida. É diferente do que imaginava, ela disse, mastigando um salmão com cautela. Mais suave. Primeira vez? Comida japonesa sempre me pareceu cara demais para experimentar. Alexandre sentiu um aperto no peito. Para ele, jantar naquele restaurante era rotina. Para Isabela, era uma experiência única. Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o encarou com cautela. Depende da pergunta. Por que nunca se casou? Uma mulher linda, inteligente, trabalhadora como você? Isabela baixou os rachis e suspirou. Já me relacionei algumas vezes, mas os homens sempre queriam me mudar. Diziam que eu sonhava demais, que deveria ser mais ambiciosa, procurar um emprego de verdade, como se criar beleza não fosse trabalho suficiente. Eles não te entendiam. Não, e eu não quero alguém que me veja como um projeto de reforma. Isabela o encarou diretamente. E você, um homem bem-sucedido, bonito, aos 35 anos e solteiro, deve ter uma razão. Alexandre hesitou. Como explicar que nunca havia sentido por ninguém o que sentia por ela? Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar. Mudar como? Ser uma pessoa melhor. Isabela o estudou em silêncio por alguns segundos. Alexandre, posso chamá-lo de Alexandre?
Ele acenou. Alexandre, você me parece um homem acostumado a conseguir tudo o que quer. Isso me preocupa. Por quê? Porque eu não sou algo que se possa conseguir. Sou alguém que precisa escolher. A conversa foi interrompida pelo celular de Alexandre tocando. Era Roberto. Com licença. Alexandre atendeu. Roberto, senhor, temos um problema. A Eventos Gerais está espalhando que você ofereceu dinheiro para ela cancelar os contratos com a florista. A notícia chegou ao meio empresarial. Alexandre empalideceu. Vou ligar de volta. Desligou o telefone, mas Isabela havia percebido sua mudança de expressão. Problemas no trabalho, nada importante. Mas era importante, muito importante. Se Isabela descobrisse sobre a manipulação antes que Alexandre conseguisse fazê-la se apaixonar por ele, perderia qualquer chance. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. Andava para lá e para cá na cobertura como bicho preso, tentando encontrar uma forma de controlar os danos. Às 3 da manhã, tomou uma decisão desesperada. Ligou para Roberto. Quero que você compre o prédio onde fica a floricultura da Isabela. Senhor, você me ouviu? Compre o prédio inteiro. Ofereça o que for necessário. Alexandre, isso é. Roberto parou. Conhecia seu chefe o suficiente para saber quando estava determinado além da razão. Quanto tempo? 1 semana, talvez 2. Faça em 3 dias. Na sexta-feira, Isabela trabalhava alegremente em sua floricultura quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhorita Soares, sou o Dr. Henrique Guimarães, advogado imobiliário. O senhor que comprou seu prédio gostaria de renovar todos os contratos de aluguel. Podemos nos encontrar segunda-feira para discutir os novos termos. Isabela ficou confusa. Que senhor? O seu Zé Mineiro vendeu o prédio? Vendeu ontem. O novo proprietário quer conhecer todos os inquilinos pessoalmente. Isabela desligou o telefone com um pressentimento ruim. Coincidências demais estavam acontecendo em sua vida desde que conhecera Alexandre Torres. No sábado de manhã, decidiu fazer algo que jamais havia feito: investigar. Foi até a floricultura do seu Chico, 3 quadras adiante, onde sempre comprava algumas variedades específicas. Seu Chico, o senhor conhece alguém da Eventos Ouro Preto? Claro, minha filha. Márcia Dourado compra flores aqui há 10 anos. Por quê? Ela cancelou todos os contratos comigo na semana passada. Disse que os clientes agora exigem decoração completa. Seu Chico franziu o senho. Que estranho. Márcia estava aqui terça-feira falando sobre um tal de Alexandre Torres que ofereceu uma fortuna para ela parar de trabalhar com você. Ela estava indignada. Disse que nunca havia visto nada igual. O coração de Isabela gelou. Alexandre Torres? Esse mesmo. Ela disse que ele está completamente obcecado por uma florista e está usando o dinheiro para manipular a vida dela. Isabela saiu da floricultura do seu Chico em estado de choque. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar de forma assustadora. Alexandre sabotara seus contratos com Márcia Dourado. Alexandre criara uma empresa do dia para a noite. Alexandre oferecera uma proposta irrecusável exatamente quando ela mais precisava, e agora alguém havia comprado seu prédio. Sentada em seu carro, Isabela fechou os olhos e tentou processar a magnitude da manipulação. Alexandre Torres não estava apenas interessado nela. Ele estava sistematicamente assumindo o controle de sua vida. A pergunta que a aterrorizava era até onde ele estava disposto a ir e por que, mesmo sabendo de tudo isso, uma parte dela ainda sentia algo por ele. No domingo, durante a missa na igreja da Boa Viagem, Isabela orou por orientação. Padre Eustáquio, que a conhecia desde criança, notou seu estado de espírito perturbado. Minha filha, você parece preocupada. Padre, o que fazemos quando descobrimos que alguém em quem confiávamos nos traiu? Mas nós ainda sentimos algo por essa pessoa? Padre Eustáquio a encarou com sabedoria paternal. Isabela, o perdão não significa aceitar ser manipulada. Às vezes, amar alguém significa ter a coragem de confrontá-lo com a verdade. Na segunda-feira de manhã, Isabela se preparou para o confronto que mudaria tudo. Vestiu seu melhor vestido preto, penteou os cabelos com cuidado e dirigiu até o escritório da Torres Ambientes. Era hora de descobrir
quem realmente era Alexandre Torres. E era hora de ele descobrir quem realmente era Isabela Soares. Alexandre Torres estava em sua sala no escritório da Torres Ambientes, revisando contratos fictícios, quando Roberto entrou com uma expressão preocupada. Alexandre, preciso te contar algo. Márcia Dourado está espalhando para meio mundo que você pagou para sabotar a florista. E tem mais. Isabela Soares está aqui embaixo pedindo para falar com você. Ela parece determinada. O sangue de Alexandre gelou. Era segunda-feira, 10 horas da manhã, e o momento que ele mais temia havia chegado. Mande-a subir, disse ele, tentando manter a voz firme. Alexandre, ela sabe de alguma coisa? Provavelmente tudo. Roberto balançou a cabeça. Eu avisei que isso daria errado. Só mande-a subir, Roberto. 5 minutos depois, Isabela Soares entrava na sala de Alexandre, vestindo um vestido preto, que a fazia parecer uma advogada indo para o tribunal. Seus olhos castanhos, normalmente suaves, brilhavam com uma determinação que Alexandre nunca havia visto. Bom dia, Sr. Torres, disse ela, fechando a porta atrás de si. Isabela, que surpresa agradável. Sente-se, por favor. Prefiro ficar em pé. Ela cruzou os braços e o encarou diretamente. Tenho algumas perguntas para fazer. Alexandre sentiu as mãos transpirarem. Claro, o que quiser saber. Há quanto tempo a Torres Ambientes existe? A pergunta veio direta e precisa. Alexandre hesitou. Algumas semanas. E por que você a criou? Alexandre levantou-se da cadeira tentando ganhar tempo. Como expliquei, diversificação de negócios. Mentira! A voz de Isabela cortou o ar como lâmina. Você a criou por minha causa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandre tentou encontrar palavras, mas Isabela continuou. Você pagou Márcia Dourado para cancelar meus contratos? Isabela, eu posso explicar. Sim ou não, Alexandre? Sim. Isabela fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um golpe físico. Você comprou o prédio onde fica minha floricultura? Como soube? Isso é um sim. É um sim. Isabela caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Alexandre podia ver seus ombros tremendo ligeiramente. Você criou uma situação onde eu não tinha escolha a não ser aceitar sua proposta. Me fez pensar que estava tendo sorte quando, na verdade, estava sendo manipulada. Isabela, por favor, deixe-me explicar. Ela se virou bruscamente e Alexandre viu lágrimas nos olhos dela. Explicar o quê? Que você me vê como um objeto que pode ser comprado, que minha independência, meu trabalho, minha vida inteira são apenas obstáculos para você superar. Não é assim? Então como é? Isabela gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Como você chama alguém que usa dinheiro e poder para controlar a vida de outra pessoa? Alexandre se aproximou dela, mas Isabela recuou. Não se aproxime de mim, Isabela. Eu me apaixonei por você. Isso não é amor. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Amor é respeito, confiança, escolha livre. O que você fez foi... Foi o quê? Foi assédio. Assédio econômico. As palavras atingiram Alexandre como socos. Nunca havia pensado em suas ações dessa forma. Eu nunca quis machucá-la. Mas machucou. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você me fez questionar minha capacidade, minha intuição. Me fez sentir grata por migalhas que eram, na verdade, armadilhas. Alexandre sentou-se pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Ah, Isabela, eu sei que cometi erros. Erros? Ela riu amargamente. Alexandre, você sabotou meu trabalho, criou uma empresa falsa, comprou meu prédio. Isso não são erros. É uma campanha sistemática de manipulação. Mas funcionou, não funcionou? Alexandre disse desesperado. Nós nos aproximamos. Você começou a me conhecer de verdade. Eu conheci uma mentira, Isabela explodiu. Cada momento que passamos juntos foi baseado em manipulação. Aquela conversa na pizzaria, quando você se abriu sobre seu pai, isso também era teatro? Não, aquilo foi real. Meus sentimentos por você são reais. Como posso saber? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Alexandre levantou-se e caminhou em direção a ela novamente. Porque estou te contando a verdade agora. Só porque foi descoberto.
Se eu não tivesse investigado, você continuaria mentindo indefinidamente. Talvez, Alexandre admitiu, sua honestidade surpreendendo ambos. Talvez porque não sabia como parar sem perder você. Isabela o encarou com incredulidade. Você realmente acredita que me possui? Que eu sou algo que pode perder ou ganhar? Não é isso. É exatamente isso. Isabela pegou sua bolsa. Alexandre, você é um homem inteligente, bem-sucedido, poderoso, mas você não entende nada sobre amor. Então me ensine. A súplica desesperada na voz dele fez Isabela parar na porta. Me ensine a amar você do jeito certo, Alexandre continuou. Sem mentiras, sem manipulação, apenas me dê uma chance de recomeçar. Isabela se virou lentamente. Recomeçar do zero. Sem dinheiro, sem poder, sem vantagens, apenas Alexandre e Isabela. Duas pessoas se conhecendo. Como? Você já destruiu minha confiança. Como poderia recomeçar sem isso? Alexandre pensou por um longo momento. Me deixe trabalhar para reconquistá-la. Alexandre, você não entende. Não se trata apenas de confiança. Se trata de quem você é como pessoa. Alguém capaz de fazer o que você fez. Pode mudar, Alexandre interrompeu. Pessoas podem mudar, Isabela. Você mesma me fez querer ser diferente. Querer não é suficiente. Então, o que é? Isabela o estudou por um longo momento. Via desespero genuíno em seus olhos, uma vulnerabilidade que não podia ser fingida. Mas também via o homem que havia manipulado sua vida inteira por semanas. Prova, disse ela finalmente. Que tipo de prova? Desfaça tudo, cancele a empresa. Venda o prédio de volta para o antigo dono. Pare de interferir na minha vida. Volte a ser apenas Alexandre Torres da Torres Tech e deixe-me ser apenas Isabela Soares da Pétalas em Sonhos. E depois talvez possamos nos encontrar como duas pessoas normais e ver se existe algo real entre nós. Alexandre sentiu um misto de esperança e terror. E se não existir nada? Então pelo menos você terá aprendido que nem tudo pode ser comprado. Alexandre assentiu lentamente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez meses, talvez anos, talvez nunca. Isabela o encarou firmemente. Você está disposto a arriscar? Alexandre pensou em sua vida antes de Isabela. Sucesso profissional, relacionamentos vazios, uma solidão profunda que ele disfarçava com conquistas e poder. Depois pensou na possibilidade de perdê-la para sempre. Sim, disse ele, estou disposto a arriscar. Isabela assentiu e caminhou em direção à porta. Isabela. Alexandre a chamou. Ela parou sem se virar. Por que está me dando essa chance depois de tudo que fiz? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, porque acredito que existe um homem bom por trás de todas essas atitudes ruins. E por quê? Sua voz tremeu ligeiramente, porque eu também senti algo real naquela pizzaria. Ela saiu da sala, deixando Alexandre sozinho com o peso de suas escolhas. Nas 2 semanas seguintes, Alexandre cumpriu sua palavra. Dissolveu a Torres Ambientes, pagou indenizações milionárias aos decoradores, vendeu o prédio de Isabela de volta ao antigo proprietário, seu Zé Mineiro, por menos do que havia pago. Pediu pessoalmente desculpas a Márcia Dourado e se ofereceu para compensar os prejuízos de Isabela. Isabela recusou qualquer compensação financeira. Quero reconstruir por mérito próprio, disse ela durante uma conversa telefônica fria, mais civilizada. Entendo, Alexandre. Sim, obrigada por desfazer tudo. Sei que não foi fácil. Foi a coisa mais fácil que já fiz e a mais difícil. Isabela não respondeu, mas também não desligou imediatamente. Como está a floricultura? Alexandre perguntou. Sobrevivendo, consegui alguns contratos pequenos. Nada como antes, mas é honesto. Fico feliz em saber. Outro silêncio. Alexandre. Sim. Você aprendeu alguma coisa com tudo isso? Alexandre pensou cuidadosamente antes de responder. Aprendi que amar alguém significa querê-la feliz, mesmo que não seja comigo. E aprendi que sou capaz de ser uma pessoa muito pior do que imaginava. E melhor, Isabela disse suavemente. Como assim? Você poderia ter continuado mentindo, poderia ter usado seu poder para me silenciar, mas escolheu a verdade e a reparação. Isso conta para alguma coisa.
Alexandre sentiu uma centelha de esperança. Isabela? Sim, posso. Posso ligar para você de vez em quando, apenas para saber como está. Uma longa pausa. Uma vez por semana, disse ela finalmente. Quintas-feiras à noite. Obrigado. Depois que Isabela desligou, Alexandre olhou pela janela de sua cobertura para a cidade que sempre havia dominado. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequeno e vulnerável, mas também, pela primeira vez em anos, sentiu-se esperançoso. Talvez o amor verdadeiro não fosse sobre conquistar. Talvez fosse sobre merecer. 6 meses depois do confronto que mudou tudo, Alexandre Torres havia se tornado um homem diferente. Não apenas por fora, embora raramente usasse ternos caros agora, preferindo jeans e camisas simples. A mudança era muito mais profunda. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, ele ligava para Isabela. Conversas de 15 minutos, às vezes menos, onde falavam sobre trabalho, tempo, livros, filmes, tudo, exceto sentimentos. Alexandre aprendera a não pressionar, a não interpretar cada silêncio como esperança, ou cada riso como promessa. Estava aprendendo paciência. A Torres Tech continuava próspera sob sua liderança, mas Alexandre havia mudado completamente sua abordagem aos negócios. Criara um programa de microcrédito para pequenos empreendedores, instituíra políticas de trabalho mais humanas para os funcionários e se envolvera genuinamente em projetos sociais, não por marketing, mas por convicção. Roberto notava a transformação diariamente. Alexandre, a reunião com os investidores japoneses foi cancelada para você ir à inauguração de uma padaria no aglomerado da Serra? Perguntou ele, incrédulo, numa quinta-feira de setembro. A padaria é financiada pelo nosso programa de microcrédito. É mais importante. Você está bem? Alexandre sorriu. Estou aprendendo o que realmente importa. Naquela noite, como sempre, ele ligou para Isabela pontualmente às 8 horas. Oi, Isabela. Oi, Alexandre. Como foi sua semana? Intensa. Inauguramos 3 novos negócios pelo programa de microcrédito. Uma padaria, uma oficina mecânica e um salão de beleza. Que maravilha! Deve ser gratificante ver pessoas realizando sonhos. É diferente de qualquer satisfação que já senti. Alexandre pausou. E você? Como estão as coisas na Pétalas em Sonhos? Bem, consegui um contrato com um hotel boutique em Lourdes. Arranjos semanais para o lobby e restaurante. Isabela, isso é fantástico. É um grande cliente. É sim, e desta vez consegui por mérito próprio. Alexandre percebeu a sutil referência ao passado, mas não comentou. Você merece todo o sucesso, Isabela. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Alexandre? Sim. Posso fazer uma pergunta pessoal? O coração de Alexandre acelerou. Claro. Você está saindo com alguém? A pergunta o pegou desprevenido. Em 6 meses, nenhuma mulher havia despertado seu interesse, nem mesmo havia tentado. Não, e você? Também não. Outro silêncio, este carregado de significado. Por quê? Perguntou Alexandre, se arriscando. Curiosidade, Isabela respondeu, mas havia algo mais em sua voz. Isabela. Sim, você às vezes pensa em nós. No que poderia ter sido se eu tivesse feito as coisas de forma diferente desde o início? Uma longa pausa. Às vezes, ela admitiu suavemente. Alexandre fechou os olhos, sentindo esperança e medo em proporções iguais. Eu penso todos os dias. Alexandre, desculpe, não queria pressionar. É que o quê? É que 6 meses conversando com você toda semana me fez perceber que o que sinto por você não diminuiu. Na verdade, cresceu, mas de uma forma diferente, mais madura. Isabela não respondeu imediatamente. Como diferente? Antes eu queria possuí-la. Agora eu só quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. E se eu dissesse que talvez pudesse ser feliz com você? O coração de Alexandre parou. Eu diria que não mereço essa chance, mas que daria tudo para merecê-la. Alexandre, sim. Que tal nos encontrarmos para conversar pessoalmente?
Alexandre quase derrubou o telefone. Quando? Onde? Como você quiser. Isabela riu. O primeiro riso genuíno que Alexandre ouvira dela em meses. Que tal sábado à tarde na Praça da Liberdade? 3 horas. Estarei lá. Alexandre? Sim. Não leve flores. Alexandre riu também. Prometo. No sábado, Alexandre chegou à Praça da Liberdade 15 minutos antes do horário combinado. Usava jeans escuros, uma camisa branca simples e tênis. Parecia um homem comum esperando por alguém especial. Isabela apareceu pontualmente às 3 horas, vinda da direção do metrô. Usava um vestido amarelo mostarda que Alexandre nunca havia visto, e seus cabelos estavam soltos, balançando levemente na brisa de setembro. Ela estava mais bonita do que Alexandre lembrava. Oi, disse ela, parando a alguns metros de distância. Oi! Ficaram se olhando por alguns segundos, medindo o impacto do reencontro. Você está diferente, Isabela observou. Melhor ou pior? Diferente, mais real. Caminharam até um banco sob a sombra de uma árvore. A praça estava movimentada com famílias aproveitando o fim de semana, crianças brincando, vendedores ambulantes oferecendo pipoca e algodão doce. Obrigado por aceitar me ver, Alexandre disse. Obrigada por ter cumprido sua palavra. Sei que não foi fácil desfazer tudo. Foi a coisa mais difícil e mais necessária que já fiz. Isabela se virou para encará-lo. Alexandre, preciso que você entenda uma coisa. Mesmo que decidamos tentar novamente, não será como antes. Não posso simplesmente esquecer o que aconteceu. Eu não quero que esqueça. Quero que isso seja sempre um lembrete para mim do homem que não quero ser nunca mais. E que homem você quer ser? Alexandre pensou cuidadosamente. Quero ser o homem que você merece. Alguém que a respeite, que a apoie sem tentar controlá-la, que celebre sua independência em vez de vê-la como obstáculo. Isso é muito bonito em teoria, mas na prática? Na prática significa que se você quiser tentar novamente, faremos do seu jeito, no seu ritmo, com suas regras. Isabela sorriu pela primeira vez. E se uma das minhas regras for, fazemos tudo meio a meio. Nada de restaurantes caros, hotéis de luxo ou presentes extravagantes. Então vamos comer pizza e assistir filme em casa. E se eu disser que quero manter minha floricultura exatamente como está, sem sua ajuda ou interferência? Então eu serei seu cliente mais comum, comprando flores apenas quando precisar de verdade. E se eu disser que preciso de tempo para confiar em você novamente? Meses, talvez anos. Alexandre a encarou diretamente. Então eu esperarei pelo tempo que for necessário. Isabela estudou seu rosto, procurando sinais de impaciência ou falsidade. Não encontrou nenhum. Por que, Alexandre? Por que está disposto a isso tudo? Porque aprendi que amor verdadeiro não é sobre ter, é sobre dar. E por quê? Ele hesitou. Depois continuou. Porque você me fez querer ser uma pessoa melhor. Isso não depende de você me amar de volta. Isabela sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Alexandre, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu também senti sua falta. Nestes 6 meses, mesmo com raiva, mesmo magoada, eu senti sua falta. Alexandre fechou os olhos, absorvendo as palavras. E o que isso significa? Significa que talvez possamos tentar devagar, com muito cuidado. Devagar. Está ótimo para mim. Isabela estendeu a mão. Alexandre a pegou delicadamente, como se fosse feita de cristal. Então vamos tentar novamente. Alexandre e Isabela, 2 pessoas se conhecendo pela primeira vez. Prazer em conhecê-la, Isabela Soares. Prazer em conhecê-lo. Alexandre Torres. Ficaram sentados no banco de mãos dadas, observando a vida acontecer ao redor deles. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas 2 pessoas que haviam passado pelo fogo da verdade e escolhido tentar novamente. Isabela? Sim. Posso te fazer um convite? Que tipo de convite? Para tomarmos um sorvete naquela sorveteria ali da esquina. Eu pago o meu, você paga o seu. Isabela riu alto. O som mais bonito que Alexandre havia ouvido em meses. Aceito, Sr. Torres. Levantaram-se do banco, ainda de mãos dadas.
Enquanto caminhavam em direção à sorveteria, Alexandre pensou na jornada que os havia trazido até ali. Os erros, as mentiras, a manipulação, o confronto, a separação, o arrependimento, a mudança. Havia aprendido que amor verdadeiro não podia ser forçado, comprado ou controlado. Só podia ser oferecido livremente e aceito da mesma forma. Isabela olhou para ele e sorriu. No que está pensando? Estou pensando que este é o primeiro dia do resto da nossa história, e desta vez vamos escrevê-la juntos. Juntos, Isabela concordou. E ali, numa tarde ensolarada de setembro, numa praça simples no centro de Belo Horizonte, Alexandre Torres e Isabela Soares começaram novamente. Não como o CEO poderoso e a florista vulnerável, mas como duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro começa com respeito, cresce com confiança e floresce apenas quando ambos os corações escolhem livremente se entregar. Alguns amores nascem de paixão à primeira vista, outros nascem de segundas chances, e os mais fortes de todos nascem da coragem de mudar, da força de perdoar e da sabedoria de começar novamente. 2 anos depois, a pequena igreja da Boa Viagem estava decorada com arranjos simples, mas deslumbrantes, rosas brancas, lírios amarelos e folhagens verdes que Isabela havia escolhido pessoalmente. Eram flores que falavam de novos começos, de pureza reconquistada, de amor que havia sobrevivido às tempestades. Alexandre aguardava no altar, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Usava um terno simples, sem marcas ostensivas, e uma gravata azul marinho que Isabela havia escolhido. Quando as portas da igreja se abriram e Isabela apareceu em seu vestido de noiva, simples mas elegante, Alexandre sentiu lágrimas nos olhos, não por sua beleza, embora ela estivesse radiante, mas pela jornada que os havia trazido até ali. Isabela caminhou sozinha pelo corredor, como havia insistido. Era uma mulher independente que escolhera estar ali por amor, não por necessidade ou pressão. Quando chegou ao altar, ela estendeu a mão para Alexandre. "Pronto para a nossa maior aventura?" sussurrou ela. "Pronto", ele respondeu. Desta vez, do jeito certo. Padre Eustáquio, que havia orientado Isabela durante os momentos mais difíceis, sorriu ao oficiar a cerimônia. Alexandre e Isabela escolheram escrever seus próprios votos, anunciou ele. Alexandre pegou um papel do bolso, mas depois o guardou. "Isabela, 2 anos atrás eu pensei que amor significava conquistar. Você me ensinou que amor significa escolher. Todo dia eu escolho você. Escolho respeitar sua força, celebrar sua independência, apoiar seus sonhos. Prometo que nunca mais tentarei controlar sua vida, apenas compartilhá-la. E prometo que o homem que você está se casando hoje será sempre melhor que o homem que você conheceu ontem." Isabela sorriu através das lágrimas. "Alexandre, você me ensinou que segundas chances podem ser mais fortes que primeiras impressões, que pessoas podem mudar de verdade quando amam de verdade. Prometo que sempre serei honesta com você, que sempre manterei minha própria identidade enquanto construo nossa identidade juntos. E prometo que o amor que sinto por você cresceu, não apesar de nossas dificuldades, mas por causa delas." Quando se beijaram como marido e mulher, os poucos convidados presentes, amigos verdadeiros, família escolhida, aplaudiram não apenas o casamento, mas a transformação de duas pessoas que haviam encontrado no amor a força para se tornarem suas melhores versões. Na saída da igreja, Roberto entregou a Alexandre um pequeno presente. "O que é isso?" "Abra." Dentro da caixa havia uma pequena chave dourada. "A chave da floricultura que vocês vão abrir juntos." Alexandre olhou para Isabela confuso. Isabela riu. Surpresa, decidi aceitar um sócio, mas desta vez um sócio de verdade. 50% para cada um. Pétalas em Sonhos vai se tornar Pétalas em Sonhos LTDA. "Isabela, você tem certeza?" "Tenho. Aprendi que independência não significa fazer tudo sozinha, significa ter escolha. E eu escolho construir nossos sonhos juntos." Alexandre a beijou ali mesmo na frente da igreja, enquanto pétalas de rosas voavam ao vento.
Alguns finais felizes são dados de presente, outros são conquistados através da luta, do crescimento e da coragem de amar verdadeiramente. Alexandre e Isabela haviam escolhido o segundo tipo e descobriram que era muito melhor.